Os segredos que você ouvirá são contos inspirados em mistérios e lendas, onde realidade e imaginação se encontram. Este é um convite ao desconhecido, onde nem tudo é o que parece, e nem tudo é real. Prepare-se para uma viagem ao sombrio e ao fictício. Amigos exploradores das sombras, prepare-se para explorar o desconhecido em sombras e segredos esquecidos e sombrios. Descubra histórias ocultas, mistérios sombrios e segredos esquecidos que irão mexer com sua mente e desafiar sua coragem. Se você gosta do inexplicável, inscreva-se e venha desvendar o que está além da escuridão. O segredo sombrio da Catedral da Sé. Amigos exploradores das sombras, a Catedral Metropolitana de São Paulo, conhecida como Catedral da Sé, é um dos monumentos mais emblemáticos da cidade de São Paulo. Situada na Praça da Sé, no coração da metrópole, a catedral é um marco histórico, religioso e arquitetônico, que desempenha um papel central na vida da cidade. A história da Catedral da Sé começa no século XVI, com a fundação de São Paulo. Em 1591, foi construída a primeira igreja matriz em um local onde hoje se encontra a catedral, mas ela passou por várias reconstruções ao longo dos séculos. A ideia de construir uma nova catedral, condizente com o crescimento e importância da cidade, surgiu no final do século XIX. No entanto, as obras da atual catedral tiveram início em 1913, sob a supervisão do arquiteto alemão Maximilian Eal, que desenhou a igreja em estilo neogótico, um estilo que buscava o esplendor das grandes catedrais medievais europeias. A construção, no entanto, foi interrompida diversas vezes, principalmente durante a Revolução Constitucionalista de 1932, e só foi concluída em 1954, em comemoração ao 4º centenário da cidade de São Paulo. Mesmo assim, faltavam as torres, que só seriam finalizadas na década de 1970. A catedral foi inaugurada inacabada em 1954 e sua grandiosidade a tornou um dos pontos turísticos mais visitados da cidade. A Catedral da Sé é um exemplo impressionante do estilo neogótico, o que a diferencia de outras catedrais brasileiras, que tendem a seguir estilos mais coloniais e barrocos. Suas torres de 92 metros de altura dominam o horizonte do centro de São Paulo e o edifício se destaca por sua imponência e detalhes arquitetônicos. O uso de arcos ogivais, vitrais coloridos e a abundância de ornamentos góticos transportam os visitantes para a atmosfera das catedrais medievais europeias. No entanto, a Catedral da Sé também traz elementos únicos. Um deles é a cúpula central, que, ao contrário do estilo neogótico típico, foi inspirada no Renascimento italiano, criando um interessante contraste arquitetônico. Outro destaque é o interior da catedral, que pode acomodar até 8.000 pessoas. O espaço é vasto e grandioso, com colunas altas que lembram troncos de árvores que se elevam ao teto abobadado, criando um ambiente de espiritualidade e introspecção. As janelas de vitrais multicoloridos projetam luzes de diferentes tonalidades no interior, enriquecendo ainda mais o ambiente. Além da arquitetura gótica, a Catedral da Sé possui uma forte presença de símbolos cristãos e brasileiros. Os capitéis das colunas internas, por exemplo, não apresentam os habituais motivos florais ou santos que encontramos em catedrais europeias. Em vez disso, eles são esculpidos com plantas e animais da fauna brasileira, como abacaxis, jaguatiricas e tatus, uma homenagem à biodiversidade do Brasil, que parecem guardar uma mensagem criptografada sobre a relação entre a espiritualidade e a natureza do Brasil. Há quem diga que esses símbolos guardam um enigma oculto, talvez um mapa ou até um código perdido no tempo, visível apenas para aqueles com olhos atentos. Será que você consegue decifrar o que eles revelam? Outro aspecto interessante é o órgão de tubos, um dos maiores da América Latina. Fabricado pela empresa italiana Balbiani Bossi, o órgão conta com 12.000 tubos e é frequentemente usado em concertos e celebrações especiais. Além de ser uma maravilha técnica, carrega uma aura de mistério. Há relatos antigos de que, à noite, quando a catedral está vazia, sons inexplicáveis ecoam pelos corredores, como se o próprio órgão ganhasse vida. Seria o vento ou algo mais? Visitantes e zeladores contam que, ao passar perto do órgão, há uma sensação de presença, como se ele estivesse observando o ambiente.
A cripta da Catedral da Sé, localizada abaixo do altar principal, é outro ponto de destaque. Com capacidade para 30 túmulos, abriga os restos mortais de importantes figuras históricas, como o regente Feijó e o cacique Tibiriçá, chefe indígena que apoiou a fundação de São Paulo pelos jesuítas. O espaço subterrâneo é decorado com esculturas em mármore, representando passagens bíblicas e figuras religiosas. A Catedral da Sé não é apenas um símbolo religioso, mas também um marco cultural e social da cidade de São Paulo. Durante décadas, a Praça da Sé foi o ponto de encontro de eventos importantes, desde protestos políticos até celebrações religiosas. A catedral é frequentemente associada a movimentos pelos direitos civis e pela democracia no Brasil, especialmente durante os anos do militarismo. Além disso, a catedral é um ponto de referência para o quilômetro zero da cidade, ou seja, todas as distâncias rodoviárias de São Paulo são calculadas a partir da Praça da Sé. Ao longo dos anos, a Catedral da Sé passou por várias restaurações. O tempo e o desgaste natural, aliados aos impactos da poluição urbana, exigiram cuidados frequentes. A última grande restauração aconteceu entre 2000 e 2002, quando a catedral foi fechada para um extenso trabalho de recuperação, que envolveu desde a limpeza das fachadas até a restauração de vitrais e ornamentos. Esse processo de preservação garantiu que a Catedral da Sé continuasse a ser não apenas um símbolo religioso, mas também um patrimônio histórico e artístico para as futuras gerações. A Catedral da Sé representa mais do que uma obra de arquitetura grandiosa. Para muitos, ela simboliza o coração espiritual de São Paulo, um local de encontro, reflexão e devoção. Seja para turistas curiosos ou para os fiéis que frequentam as missas, a catedral oferece um espaço de paz em meio à agitação da cidade. Ela também é um testemunho do tempo e da transformação de São Paulo, passando de uma pequena vila jesuíta a uma das maiores metrópoles do mundo. Com sua imponência e beleza, a Catedral da Sé continua a ser um marco essencial da cidade e um lugar onde história, fé e arte se entrelaçam. Sob a majestosa cúpula da catedral, existe uma cripta subterrânea, um lugar misterioso que poucos conhecem em profundidade. Além de abrigar os túmulos de figuras históricas importantes, há relatos de passagens subterrâneas que conectariam a cripta a outros pontos da cidade antiga de São Paulo. Embora não haja confirmação oficial, a ideia de que essa catedral guarda segredos nas suas profundezas desperta a imaginação de muitos visitantes. Será que há outros corredores esquecidos pelo tempo? Durante séculos, surgiram histórias sobre aparições na catedral, especialmente ligadas à cripta. Algumas pessoas dizem ter visto figuras misteriosas vestidas de branco, como se fossem antigos monges ou religiosos, caminhando silenciosamente pela nave da igreja, apenas para desaparecerem repentinamente. Essas histórias, misturadas com a aura solene e imponente do lugar, adicionam uma camada de mistério que envolve quem visita a catedral à noite. Esses segredos escondidos entre as figuras de pedra que observam silenciosamente, parecem guardar a chave para uma história não contada, uma história que poucos têm coragem de desvendar. Dizem que, durante a construção da catedral, no início do século XX, vários trabalhadores desapareceram misteriosamente. A princípio, as autoridades atribuíam as mortes a acidentes comuns de uma obra tão grandiosa. Mas os desaparecimentos continuaram. Testemunhas relataram ver figuras encapuzadas nas sombras, e assim, nossa história se inicia em uma noite fria de inverno. Um jovem pedreiro viu algo que ninguém acreditaria, onde as sombras parecem mais densas, quase vivas, movendo-se pelos cantos que os olhos não alcançam. José, um simples pedreiro acostumado ao peso das ferramentas e à rotina do trabalho, jamais imaginou que sua vida mudaria naquela madrugada. Nosso jovem pedreiro havia ficado até mais tarde para terminar a instalação de um vitral. À medida que a escuridão envolvia a catedral, ele ouviu passos ecoando entre as colunas. Apavorado, tentou correr, mas tropeçou em um dos andaimes. Quando caiu, percebeu algo no chão que o deixou ainda mais atordoado. Sob as pedras, havia uma antiga passagem secreta, que não constava em nenhum mapa da construção. Tremendo, ele forçou a pedra a se mover, intrigado,
José cavou mais fundo, até que seus dedos encontraram uma superfície gelada e estranhamente lisa, revelando uma escadaria íngreme que descia para as profundezas da terra. O que seria aquilo? O que ele encontrou seria somente parte da construção. Não. Aquilo pertencia a um tempo esquecido, a algo que não deveria jamais ser revelado. O coração de José acelerou, porque além da escadaria encontrada, algo observava, na escuridão da catedral. No início, pensou que fosse algum colega. Mas os passos não eram comuns. Tinham um ritmo lento e pesado, como se quem andasse estivesse arrastando correntes invisíveis. Quando José se virou para procurar a origem, viu uma figura encapuzada, envolta em uma névoa densa e fria, observando das sombras, e naquele momento, ele soube que o mistério que encontrara estava longe de ser comum. Tomado pela curiosidade e pelo medo do desconhecido encapuzado, José pegou uma lanterna e desceu a escadaria. O ar ficava mais denso e sufocante a cada degrau. No fundo, ele encontrou uma vasta câmara subterrânea, com paredes cobertas de símbolos arcanos, parecidos com aqueles encontrados em manuscritos antigos, que falavam de rituais proibidos. No centro da sala, havia um altar de pedra escura, manchado com o que parecia ser sangue seco. Acima do altar, uma enorme cruz de metal negro pendia, e nela, um estranho crucifixo de aparência distorcida. Foi então que José ouviu o murmúrio. Ele não estava mais sozinho. Os sussurros vieram de todos os lados, em uma língua esquecida. Quando ele olhou para trás, a figura encapuzada que o seguiu estava ali, e com ela, mais sombras surgiam, cercando-o lentamente. Em pânico, ele tentou fugir, mas as paredes da câmara pareciam se fechar sobre ele e o ar gelado pressionava seu peito. Naquele momento, José percebeu o que realmente se passava. Aquela câmara era um antigo espaço sagrado, há muito esquecido, construído bem antes da catedral. Ali, cerimônias misteriosas ocorriam em segredo, e as vozes dos desaparecidos pareciam ecoar nas paredes, como se guardassem segredos antigos destinados a proteger algum poder oculto na cidade. O chão começou a vibrar suavemente, e do altar, uma figura imponente surgiu, com olhos profundos e enigmáticos, como se refletissem segredos ancestrais. A presença estendeu a mão para José, transmitindo pensamentos sobre grandes promessas e a chance de desvendar os mistérios mais profundos da cidade, se ele ousasse aceitar. José nunca foi visto novamente. Algumas semanas depois, os demais trabalhadores encontraram o vitral que ele deveria terminar, misteriosamente completo. Os desaparecimentos cessaram, mas ninguém ousou investigar o porão da catedral. Até hoje, quem passa pela Catedral da Sé em noites silenciosas pode ouvir o eco dos passos pesados e o murmúrio daqueles que nunca voltaram. Muitos acreditam que a câmara oculta ainda está lá, selada para sempre, escondendo segredos sombrios que a cidade nunca deveria ter conhecido. Alguns, mais corajosos, juram ver a figura encapuzada nos corredores da catedral, como uma sombra que nunca foi banida. Alguns dizem que José ainda está lá, perdido em um mundo entre o nosso e o desconhecido, preso aos segredos que descobriu. A catedral permanece de pé, suas torres observando a cidade silenciosamente, enquanto o vento passa pelas figuras de pedra, levando sussurros de antigas lendas. Se você for corajoso o suficiente, pode seguir os passos de José. Talvez, ao explorar a catedral e suas criptas, ou ao caminhar sob seus vitrais coloridos à noite, você possa sentir o mesmo chamado misterioso. Mas cuidado! Nem todos que... O que José descobriu? Essa resposta ainda está escondida nos corredores da catedral, esperando por alguém disposto a desvendá-la. Este foi nosso encontro de hoje, valentes exploradores das sombras. Antes de partir, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações, pois há muitos mistérios ainda por revelar, e você não vai querer perder o próximo capítulo.